A bola não para, está lá para você, você que acompanha no canal KTV, através da Vivo TV, canal em São Paulo 631, Vivo TV também canais 76, 554, Nossa TV canal 53, Oi TV canal 139, você pode acompanhar através do Instagram, @canal KTV, ver toda a programação do canal K lá no Instagram, siga lá no Instagram, @canal KTV, e também no YouTube do canal K, canal KTV Brasil, programação inteirinha, completa do canal K também no YouTube. Tá lá no YouTube, se inscreve no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte pra você. Hoje falando do Corinthians. Mas não é o Corinthians dentro de campo, é o Corinthians fora de campo. Momento agitado e faz parte, né? Porque é um momento político no Corinthians. Teremos eleições no Corinthians, final do mês de novembro. E é importante, claro, a gente conhecer como que funciona um time, um clube nos seus bastidores, na parte administrativa, na parte política. É muito interessante. Tem torcedor às vezes fala, mas isso tem mudado muito. Eu, quando fui historista, né, de clube, ainda sou um pouquinho, mas quando fui muito mais presente, eu estou assim, não quero saber de política, não quero saber, isso não me interessa, quero saber de bola na rede, quem vai contratar. Mas hoje estão percebendo que a influência da parte política do clube não é só na parte social, não. É na parte também do futebol. É isso mesmo. Tem uma influência muito grande. Tem gente que defende a separação do social do futebol, mas enquanto isso não acontece, o Político Clube tem influência sim na parte diretiva, administrativa do departamento de futebol, que está tudo no mesmo guarda-chuva aí de um clube social. Nós estamos com o Fábio Soares, que é juiz de direito, conselheiro do Corinthians, também está buscando a sua reeleição, a sua continuidade também como conselheiro do Corinthians. E, claro, o conselheiro também é muito importante nesse organograma que a gente falou agora dessa parte política. Até para um juiz de direito, ver se eu falei bem. Falei certinho, Fábio? Um prazer recebê-lo aqui na Bola Não Para. Agora presencialmente, porque virtualmente a gente já conversou, Fábio. Exato. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Falando aí com o telespectador, falando com o corintiano e dando aí as orientações e tentando explicar as vicissitudes aí dessa questão do conselheiro, do sócio, né? De como é que funciona a diferença, né? De ser torcedor e ser sócio ao mesmo tempo. E essa introdução que você fez ao tema, meio que a hora que você estava falando, meio que você acaba contando um pouco a história, acho que de cada corintiano. Eu me recordo quando eu era menino, moleque, adolescente, muitas vezes eu acompanhando, né, lendo as notícias do jornal, você via o nome dos diretores, aí quando tinha eleição você queria saber, né, quem ganhou, quem perdeu, quem seriam os nomes que iam compor a direção do clube. E você acaba se interessando, né? E aí, em um determinado momento, eu acabei entrando nisso aí. E, para minha surpresa, alguns nomes que eu acompanhava quando era menino, agora estão comigo ou estão do outro lado. E a gente vai acompanhando e vai torcendo e vai vivendo de forma muito intensa a política do clube, principalmente agora por conta das eleições. Essa vai ser a minha terceira eleição, será o meu terceiro mandato, porque eu tenho fé que a nossa chapa vai conseguir se eleger. Eu já fui eleito, então, 2 vezes e vamos buscar agora essa nova eleição aí. Isso que eu falei, que às vezes o torcedor não dá atenção, tem mudado isso. Mas a política influencia muito no futebol também, né, Fábio? 100%. 100%, não tem como você dizer que são coisas absolutamente distintas. E eu vejo isso muito no termômetro pelos meus amigos que não fazem parte da vida do clube, aqueles amigos ou do trabalho ou de alguma outra situação, que me perguntam, escuta, e aí, quem vai ganhar? Pô, e você acha isso? E você acha aquilo? Então você percebe que há um interesse realmente muito grande das pessoas em querer saber em que medida que a vitória do candidato X ou do candidato Y vai determinar o sucesso ou o fracasso do clube, já que o clube de futebol, já que se nós não estamos vivendo uma boa fase no futebol, as pessoas daí atribuem imediatamente isso ao candidato que está à frente da situação. E aí buscando, então, uma reversão de tudo aquilo para tentar alguma coisa nova. Isso eu acho que é natural de qualquer ser político assim. Então, é determinante mesmo. E Fábio, assim, a característica, a urna eletrônica é a grande novidade em relação à eleição na parte estrutural da eleição, Fábio? Nós tivemos já a situação de urna eletrônica na primeira eleição, quando
o Andrés ganhou e essa eleição foi bastante tumultuada, houve comprovação de fraude nas urnas e depois nós voltamos à sistemática da urna do voto manual em cédula, que foi a eleição em que o Duílio venceu, e agora nós voltamos à urna eletrônica. Só que essa urna eletrônica que nós vamos utilizar nessa eleição vai ser a urna do TRE. Diferente daquela outra eleição em que foi um sistema que eu particularmente, até como juiz de direito que sou, já trabalhei em eleições, eu nunca tinha visto aquele sistema. Então essa eleição eu diria que tem tudo para dar certo no que se refere a essa sistemática da urna eletrônica. Eu tenho plena confiança no sistema, acho que tem tudo para dar certo. Aliás, até sobre isso que gerou, e eu lembro, eu fui setorista do Palmeiras da Jovem Pan, e o Palmeiras foi o primeiro clube a utilizar as urnas do TRE, lá atrás, né? Isso em 2005, 2006, foi o primeiro clube a utilizar, foi o Palmeiras. E lá começaram a levantar, mas pode fraudar a volta, pode mudar, pode direcionar. Tinha até um livro à época, eu não vou lembrar o nome do escritor, que era lá do Rio Grande do Sul, que ele provava que poderia, através do software, você poderia tentar condicionar, né? E aí tinha várias teorias, o barulho do digitar, o barulhinho do final, e aí tinha várias coisas. Vocês tiveram essa preocupação, Fábio, quanto Olha, a essas isso? teorias conspiratórias existem para todo e qualquer não sistema. Não falar da parte política, não vou entrar nessa discussão, pelo amor de Deus. Que não tem fim daí, né? Mas, olha, eu acredito no sistema do TRE, eu já vi o sistema por dentro, porque já trabalhei como TRE, já presidi eleições municipais em cidades aqui do interior de São Paulo, sempre com a urna eletrônica. Como juiz, como pessoa atuante aí dentro do sistema, eu nunca vi nada que pudesse colocar em xeque esse tipo de resultado. Repito, a urna eletrônica, da forma como eu conheço, essa do TRE, eu ponho a minha mão no fogo. Agora, outros sistemas, votar em tablet, aí eu já não coloco a mão no fogo porque eu não sei quem está por trás do sistema. O TRE já tem feito, acho que, reunião aí com os candidatos para explicar. Então, a urna vai ser entregue zerada, que ela emite um boletim chamado zerésima, que é para comprovar que ela está zerada. Ela vai sair do TRE já programada. Então, olha, acho muito difícil, eu diria que vai 99,9% de chance de que o sistema é absolutamente confiável. Bacana. E sempre quando tem eleição no Corinthians é aquela tensão, né, Fábio? Qual a expectativa quanto a isso? Porque nos últimos anos, inclusive de conflito, participação de torcida, que acaba dando, né, um clima ainda mais tenso para a situação. O que vocês estão esperando para a eleição? Olha, a chapa da qual eu faço parte, que é a 88, apoia o candidato da oposição, o candidato Augusto Melo, né, conhecido lá entre nós como Tio. E a nossa esperança é de que ele possa vencer as eleições. Claro. Outro dia eu vendo um comentário de acho que era um colunista esportivo, não me lembro quem era, e ele disse, qualquer que seja o resultado, e eu vou dizer exatamente o que ele falou, eu não espero que seja um resultado de ampla maioria, seja para um lado ou seja para outro. Justo. Eu não acredito que seja de 70% a 30%, eu acho que sempre vai ser meio apertado, de 52 a 48, 55, 45. Eu acho que sempre vai ser apertado, tá. Porque nós vivemos o dia a dia do clube e nós percebemos isso ali até pela composição das chapas de apoio. Você percebe, lá tem 9 chapas apoiando... Vamos explicar, Fábio, para quem está acompanhando, porque às vezes o torcedor não tem como funciona. Tem o presidente, os candidatos, aí tem as chapinhas que apoiam, dão essa estrutura. Eu queria que você explicasse exatamente como funciona essa parte da eleição. Exato, é um ótimo momento para isso. Juntamente com a eleição para presidente do clube, em que nós temos 2 candidatos, o André de Oliveira e o Augusto Melo, nós temos também a eleição do conselho do clube, que são os conselheiros. Para que o telespectador entenda a importância, seria mais ou menos como a eleição do presidente da República e a eleição de um deputado, ou a eleição de um prefeito e de um vereador. Seria basicamente essa, assim, grosso modo falando. De maneira simplista para entender. Para entender o que é um conselheiro. E são 200 conselheiros que são eleitos quando dá
dessa eleição. O total de conselheiros, quantos são, Fábio? Então, existem os conselheiros vitalícios e existem os conselheiros trienais. Esses conselheiros trienais, como o próprio nome diz, é para um mandato de 3 anos, ou seja, acaba o mandato, tem uma nova eleição que vai sempre acompanhando com a eleição para presidente. Só que não é voto individual, você não vota para o conselheiro A, conselheiro B, conselheiro C. Os conselheiros são... eles se unem em chapas, que seriam partidos políticos, vamos imaginar, para ficar claro assim. E aí cada chapa tem um número de 25 integrantes. Esses 25 integrantes vão fazer parte, então, dessas chapas, e essas chapas têm o costume de apoiar determinado candidato, ou o candidato A ou o candidato B. E aí desenvolve o seu programa, o seu ideário político, em que coloca qual é a sua plataforma de atuação. Por isso que é importante, e é um termômetro daquilo que eu havia falado, quando um candidato se lança a presidente, ele vai buscar apoio político. Aonde que ele vai buscar apoio político? Como é somente o sócio quem vota, os conselheiros meio que já dão um termômetro de como é o apoio daquele candidato. Então, existem atualmente 9 chapas apoiando o candidato da oposição e 7 chapas apoiando o candidato da situação. Isso não quer dizer que mostra-se um resultado favorável à oposição por ser 9-7 Não necessariamente, porque pode ser que no dia da eleição, vamos imaginar, 6 chapas da situação ganhem. Isso provavelmente vai... condicionar a presidente. Então, na eleição última, nós tivemos 4 chapas da situação eleitas e 4 chapas da oposição eleita. Então, mostra um conselho absolutamente dividido. Sim. O que fica difícil daí para o presidente conduzir os seus trabalhos, porque tudo vai ser objeto de debate e de discussão. Das chapas, vão ser eleitas 8 chapas. 8 chapas com 25 cada um, dá 200 conselheiros. Além disso, nós temos os vitalícios. Os vitalícios são os conselheiros que, como o próprio nome diz, têm um mandato já por toda a vida ali no Corinthians. E são pessoas que geralmente que prestaram muito trabalho, muitos serviços ao clube, o clube reconhece e com uma eleição ali interna no conselho, a pessoa consegue o cargo de conselheiro vitalício. E as chapas, então, o sócio ele vota na chapa? Ele vota na chapa. Não é individualmente cada candidato? Não, e ele pode votar em quantas chapas, Fábio? Uma só. Uma só? Uma só. E o grupo, o número total universo de votantes do Corinthians? Eu acho que hoje deve estar... Tudo depende da lista de eleitores aptos, né? Mas eu imagino que de 3 para 5 mil, assim. De 3 a 5 mil. E a média de eleição, quantos vão? Uns 3 mil? 3 mil e pouco. E daí... Porque tem muitos eleitores que não comparecem ao clube, tem os eleitores que já têm o chamado, tem título remido, que compraram o título há muito tempo, então não tem uma vida no clube, e às vezes, como o movimento político é importante, às vezes ele aparece para votar, e é um número muito grande de títulos remidos, né, que são esses sócios que não têm uma vida atuante no clube. Mas tem condições de voto? Tem condições de voto. E nessa hora... O pessoal acho que resgata uns remidos aí por aí, não, Fábio? As chapas, em geral, vão atrás desses eleitores justamente para... É a propaganda política. Exatamente. Fala, olha, eu estou apoiando determinado candidato, aí cada chapa, como tem 25 candidatos, cada um deles vai buscar os seus eleitores no bairro que mora. Então, por exemplo, eu moro na Lapa. Então, eu vou buscar os eleitores que estão ali na Lapa. Naquela região. E aí você vai buscar, tentar convencer, é o trabalho de convencimento. Porque quem tem mais voto, leva. Claro. Na última eleição, para você ter uma ideia, a chapa que eu fazia parte foi eleita por 1 voto. Ela foi a 8ª. Caramba. Então, e por 1 voto em relação à 9ª, ela acabou sendo eleita. Então, vale tudo. Alguém que você possa, ou você, alguém da sua chapa, possa ter convencido. Fez aquela mudança de última hora. Então, é muito importante. Vocês têm ideia de quantos votos vão precisar cada chapa para ser eleita? Eu acredito que nessa eleição nós estamos calculando aí de 170 a 200 votos. Bastante coisa, né? Se a gente pensar no universo de 3 mil sócios presentes, em média, né? Você já tem 25 votos garantidos, que são... Sim, de cada um vai... Então, imagino que cada um tenha que buscar pelo menos de 5 a 7 votos. Cada membro, assim, da Parece chapa. pouco, mas não é, assim, eleição... Não é. É bastante coisa. E isso tudo vai depender do número de eleitores que se apresentarem no dia da eleição, porque se aparecerem mais,
Então daí a régua, o sarrafo vai subir. E até influencia se está chovendo ou não está, o tempo como está, até isso influencia em eleição. Na última eleição, por exemplo, foi durante a pandemia. Sim. Muita gente não foi, principalmente os mais idosos, não compareceram por conta da situação de pandemia. E naquela época, se eu não me engano, nós fomos eleitos, acho que com 174 votos. Se eu não me engano, acho que foi esse o número. Nós estamos conversando com o Fábio Soares, que é corintiano, candidato ao Conselho do Corinthians, é conselheiro, está tentando aí a reeleição, é juiz de direito e está participando aqui com a gente do A Bola Não Para, que vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais de Corinthians aqui para você. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Ah, duvido não conhecer. São mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo. Na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo Restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais. E o Capricho, sorvete Capricho, não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete Capricho. E a dica é restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal KTV, através da Vivo TV, canal 631, Vivo TV, canais 76, 554, nosso TV, canal 53, Oi TV, canal 139. Tem lá o canal KTV, está no Instagram, @canal K, né? @canal KTV. Fala direitinho, @canal KTV e o YouTube, canal KTV Brasil, para você que está ligado aqui com a gente. E aproveite e se inscreva no meu canal no YouTube, canal Fred Júnior. A Bola Não Para toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. O canal K toda quinta, 8h30 da noite. Estou esperando você sempre por aqui com reprises na programação. Estou falando do Corinthians com o Fábio Soares, que é conselheiro do clube e também candidato à reeleição do Conselho e juiz de direito. Para um juiz de direito, Fábio, Corinthians vira e mexe, a gente fez uma live sobre isso também. Tem algumas denúncias, alguma coisa assim, compra de votos, problemas em eleição, condição legítima ou não de um candidato, de um conselheiro. E nessa eleição, de novo, tá várias conversas aí. A do Augusto Melo vira e mexe, não pode ser candidato, já teve condenação. E aí, Fábio, como que é para um juiz de direito? Quantas consultas você tem? Quantas consultas o povo te consultou? Essa pergunta é a pergunta do milhão, assim, né? Mas verdade, muita gente pergunta, né? Até porque invariavelmente assim resvala na parte criminal. E eu sou juiz de direito criminal aqui em São Paulo, então o pessoal acaba perguntando mesmo infelizmente, né, eu queria que o time saísse um pouco, né, das páginas policiais e voltasse a frequentar a página de esportes como tem que ser, né, um clube tão gigantesco. Você sabe que quando eu resolvi entrar na política do clube, foi por um convite de um pai de uma amiga da minha filha. E aí, isso faz uns 8, 10 anos. E aí eu entrei, fui até o clube. Eu era sócio, mas não pagava, não frequentava. E daí eu comecei a frequentar por conta desse conhecido. E aí eu acabei conhecendo um grupo político lá dentro. E aí comecei a frequentar as reuniões. A eleição não estava tão próxima. Aí eu reativei meu título, né? Voltei. Acho que já tinha voltado antes, porque senão não teria dado tempo. Acho que foi isso. E aí alguns amigos que não frequentavam o clube falaram, você é louco, você não frequenta isso aí, só tem bandido lá dentro, né? O pessoal fala realmente bastante isso. Tem um estigma, né? E aí eu comecei você já, meio que a sua profissão já te habilita a detectar aonde está o perigo, aonde está o problema, com quem que você deve andar, com quem que você não deve andar. Porque o clube, e eu acho que isso vale para qualquer um, é meio que um espectro da sociedade brasileira. Você vai ter pessoas de bem, você vai ter pessoas do mal, você tem pessoas que estão se aproveitando da estrutura do clube e você tem pessoas que estão ali porque querem voltar a ver o clube grande. Você tem de tudo ali dentro. Então, desse período para cá, que eu tenho visto, que eu tenho notado, eu fui meio que conhecendo os vários grupos políticos. Então, hoje, eu considero que eu estou cercado ali de pessoas realmente de bem. Pessoas que querem ver realmente o clube engrandecer.
Na última eleição, eu acabei me aproximando de alguns conselheiros vitalícios, que são as pessoas que estão no clube há muito mais tempo, que prestaram serviços assim para o clube grande. Então, pessoas como o Fran, Papai Ordano, Romeu Tuma Júnior, o Emerson Piovesan, Paulo Garcia, sabe? Pessoas que têm realmente bastante história ali no clube. E aí, conversando com eles, vendo, e eles verificando também as minhas ideias, aquilo que eu acreditava, no final eu acabei me integrando a eles ali, embora não seja um conselheiro vitalício, e daí veio a ideia de montar uma chapa que pudesse trazer a vontade de quem quer construir algo em prol do clube, juntamente com eles que já são conselheiros vitalícios. E aí surgiu a chapa 88 União, que é a chapa que representa essa ideia de unir a experiência dos vitalícios com esse ideal de quem quer construir algo em prol do clube. Por isso que uma vez até conversando com o Romeu Tuma, eu falando disso, eu falei para ele, nossa, Romeu, eu acho que se essa eleição não ganhar, essa eleição de agora, eu acho que eu vou sair. Porque não aguento mais esse tipo de coisa, toda hora você é meio que confundido com todas as coisas erradas que acontecem. E ele pegou e me disse, falou, só que se você sair, tenha certeza, pode ser que alguém do mal venha e ocupe o seu lugar. Então é isso que faz com que a gente permaneça no clube lutando por aquilo que a gente acha certo. E eu quero trazer um pouco da minha experiência como juiz de direito no sentido de fiscalização, de fazer algo em melhor do clube, né? E até sobre isso, né? Porque quando a gente fez a live era sobre compra de votos, lembra, Fábio? Eu Você tinha feito você recebeu no dia, inclusive, um e-mail, a resposta sobre até a investigação que você tinha eu lembro. Eu não lembro de detalhes pormenores. Mas assim, teve esse, depois teve Jaça mais pra frente com a Gaviões. Vira e mexe tem casos, né, envolvendo, né, o Corinthians de forma negativa de acusações aí. Eu acho que isso se deve à estrutura administrativa do clube ser uma estrutura que permite que esse tipo de coisa apareça. Então você tem muitas vezes um candidato da situação que pode eventualmente fazer uso da máquina, e aí quem está na oposição vai reclamar e vai reclamar com razão. E aí surge esse tipo de debate. Quem perde vai reclamar de quem ganhou e quem ganhou vai querer passar panos quentes em cima da situação. Então, esse tipo de debate, de discussão, acaba realmente surgindo, e infelizmente. Mas aí você fica um pouco incomodado, porque você, como um juiz de direito, é claro, tenta se fazer a justiça, né? Desses casos que você, por exemplo, ajudou a reclamar, a pedir uma solução, pedir uma investigação, não irem para frente? Eu tenho, na minha profissão, eu tenho um limitador, né? Por exemplo, vamos imaginar que judicialize a questão, né? Que alguém entre no judiciário pleiteando a nulidade da eleição. Eu não posso, por exemplo, daí começar a dar opinião a respeito da situação, porque a lei me proíbe. Sim. Então, eu tenho um certo limitador. Agora, isso não impede, por exemplo, de que numa determinada situação eu possa falar, olha, na minha opinião é isso. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu com o Augusto Melo. Quando começaram a questionar acerca da inelegibilidade dele, eu olhei ali, verifiquei, até porque é uma questão que não está judicializada, e eu entendi. Eu falei, não, aqui não há inelegibilidade nenhuma. Porque alegam que ele teria uma condenação criminal, que isso aí o impediria de ser candidato, é isso, né? Exatamente, e a lei fala que teria que haver um lapso de tempo, como se fosse uma janela, que possibilitaria daí ele voltar, e ele estaria dentro dessa janela. Tá. Acontece que o crime pelo qual ele foi condenado, que é um crime tributário, um crime fiscal, não está no rol daqueles crimes que permitem a inelegibilidade. Então, por isso que eu falei, olha, ele realmente está nessa janela, mas o crime pelo qual ele foi condenado não está previsto na lei como daqueles que declarariam o candidato inelegível. Tá. Aí falaram, não, mas não é pelo estatuto, é pela lei geral do esporte. Aí começaram a mudar um argumento. E aí eu fui olhar, você vai verificar, e falou, olha, mas existe uma cláusula constitucional que fala que qualquer artigo de lei que mexa na questão da inelegibilidade só tem valor, só entra em vigor depois do prazo de 1 ano. Então, a Lei Geral do Esporte é agora do governo Lula, governo atual. Então, essa lei só vai entrar em vigor no ano que vem. Não vale para essas eleições atuais. Então, se a eleição fosse o ano que vem, aí sim. Aí poderia. Só que daí tem, são várias variantes, né? A informação que eu tenho é que, inclusive, o crime pelo qual ele teria sido condenado, ele conseguiu, inclusive, a revisão criminal, que seria a anulação
da própria condenação. Então, se ele obtiver, ou se ele já obteve essa revisão criminal, anulando a condenação, a discussão acabou. E até isso, tudo bem, é uma questão tributária, né? Mas assim, você teme, por exemplo, eu como juiz, porque você também observa o seu cargo, a sua função. Você estar atrelado a uma pessoa que tem uma condenação criminal, independente que o crime que seja, é preocupante, não é preocupante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você chega a pensar, poxa, até nisso eu tenho que pensar também. Você toma alguns tipos de cautela. Porque você se torna um avalista, né? Exatamente, você está emprestando o seu apoio moral para aquela pessoa. Mas eu acho que na vida política, né, a política é a arte do possível, né? E você apoia a pessoa e você quer que aquilo que você acredita se concretize. Dentro dos candidatos que se apresentaram, a candidatura do Augusto Melo representa para nós a mudança, o choque de gestão. Nós queremos modificar tudo aquilo que está presente no clube. Então eu vou emprestar o meu apoio para esse candidato. Agora, se esse candidato, durante a sua gestão, não representar aquilo que nós acreditávamos, nós saímos daí. Sim. Isso é a política é assim. Mas respondendo à sua pergunta, sempre vai haver esse problema. Sempre vai haver esse problema e, infelizmente, as coisas funcionam desse jeito, né? Agora, você também não pode ficar no meio do muro e deixar de emprestar o seu apoio porque, mas eu não sei se ele vai ser um bom, se o fato dele já ter tido uma condenação criminal, porque... Isso não é um atestado de incompetência, mas ao mesmo tempo... E a condenação que ele sofreu não é uma condenação que o torna uma pessoa indigna, por exemplo, até porque foi um crime tributário. Crime tributário, a meu ver, no nosso país, é um crime que, mais ou menos como se fosse uma ação penal de cobrança. Porque a pessoa não pagou um tributo, vem o Estado e vai processar criminalmente, quando a pessoa muitas vezes deixou de pagar o tributo porque estava passando por uma situação econômica difícil e tal. E eu fui verificar justamente com o candidato o que teria acontecido. Sim. E ele explicou que ele tinha vendido a empresa já estava na mão de outra pessoa, e aí o fisco foi atrás dos dados daquela empresa, que não eram do novo comprador, mas eram os dados dele. E aí pegaram e entraram com uma ação contra ele. Entendi. E aí no caso do conselheiro, Fábio, claro, uma voz de um conselheiro... É importante se manifestar, eu acho que um conselheiro ser eleito tem que se manifestar, mas uma voz não muda nada, né? Você tem que ter um componente, um conjunto. Mas o que você pode falar do conselheiro? A importância do conselheiro nessa vida política do clube, até porque você está tentando, buscando aí uma reeleição. O que o conselheiro pode fazer de positivo ao Corinthians? Quando me perguntam a respeito da função do conselheiro e o que ele pode fazer de útil, eu diria que para você que no meu primeiro mandato como conselheiro, eu procurei muito mais verificar como cada um atuava, até para eu poder verificar isso aí que você mencionou, e ver qual que seria o meu limite, até onde eu posso ir como conselheiro. E o que eu verifiquei é justamente isso. Você pode fazer os seus requerimentos, você pode movimentar o seu grupo político, buscar as chapas co-irmãs, buscando apoio. Isso funciona muito bem lá no Corinthians, funciona de fato. Agora, o que de fato eu acho que vai marcar a posição firme de um conselheiro é aquilo que mais nós defendemos na chapa, né, na 88 União, é a questão da reforma estatutária. Porque a reforma estatutária, por exemplo, vai possibilitar ou vai abrir a discussão, por exemplo, da possibilidade do voto do fiel torcedor. Isso é apenas com a reforma estatutária. Você é favorável? Eu sou favorável à discussão. Favorável à discussão, no sentido de tentar encontrar um meio para que se busque o voto do sócio torcedor. Que é polêmico isso. Muito polêmico, mas eu acho que você não pode simplesmente apagar da discussão. Das costas. Tem que discutir. Eu não acho que tenha que ser o voto 1 por 1, no sentido de, 3 mil pessoas no clube igual a 30 milhões por aí. Não, isso não pode ser. A gente tem que encontrar, e há estudos nesse sentido. Já falaram, por exemplo, de tentar encontrar uma proporção, atribuir, e eu não posso, por exemplo, dar o mesmo voto para um sócio torcedor que tenha 40 pontos para aquele que tem 1 ponto. Então, você tem que encontrar um meio de equalizar isso aí. Sim. E dá para fazer isso. Agora, isso é só na reforma estatutária. Se você perguntar isso para o candidato da situação e para o candidato da oposição, eles vão falar que vão respeitar aquilo que o Conselho decidir. Por isso que tão importante quanto a eleição para presidente do clube é a eleição para presidente do Conselho, porque é ele que vai ditar o rumo da reforma.
Nas últimas 2 gestões do Conselho, nós não tivemos presidentes do Conselho que quiseram que essa reforma saísse do papel. E por isso que não saiu. E se não saiu, aí o conselheiro passa aquela ideia de omisso, de vagabundo, que não fez nada. Mas ele não fez nada porque não foi dado a ele função para isso. E é só o presidente do Conselho que pode. A gente já está para o final da entrevista, mas além da reforma do Estatuto, o que mais que você acha fundamental nessa nova gestão aí, nesse novo turno? Não situação ou oposição, mas quem assumiu o Corinthians, o que seria fundamental além da reforma do Estatuto? Eu acho que adequar, por exemplo, o Estatuto aos mecanismos de ESG. Nós temos que também adequar o Estatuto à nova Lei Geral do Esporte. Tem vários mecanismos ali, inclusive questão de prestação de contas. Nós temos que adequar a reforma, o estatuto vigente, à questão das diretorias do clube, possibilitar, por exemplo, a contratação de diretores ou de gestores remunerados. Isso não tem previsão no estatuto. Tem muita coisa. E a questão do fiel torcedor, que vai ter que ser discutida. É aquela questão que você sabe que tem que discutir. Não adianta você querer ficar empurrando, porque eu acho que é chegada a hora. É chegada a hora de você tentar encontrar alguma solução, nem que seja talvez não a ideal, mas que possibilite no futuro chegarmos perto do ideal. Mais ou menos como a eleição para o Conselho. Todo mundo hoje diz que a eleição da chapinha não é a ideal. Mas eu acho que naquela época em que foi instituída, foi o mais próximo que se chegou. Então nós estamos caminhando cada vez para isso, para tentar melhorar as coisas, né? Poxa, Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui no A Bola Não Para, passa rápido o tempo, mas sempre é legal falar aí de parte política também dos clubes, e o Corinthians, então, imagino, que é sempre com muita emoção. Então, boa sorte para Chapinhas, para sua Chapinha aí, Chapa 88 União, né? Isso, a Chapa 88 União, nós temos página no Instagram, nós temos canal no YouTube, seguir na rede social que nós estamos lá. Então, boa sorte. Obrigado mais uma vez. Agradecendo o Fábio Soares, participando aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem. Estou esperando você, sempre com uma conversa inédita falando de esporte. Tá legal? Até a próxima.